Glória a Deus. Abra comigo no livro de Efésios capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14. Pode projetar para mim na tela, na versão ARA. Efésios capítulo 1, o verso 13 e o verso 14. Mais uma vez eu cumprimento todos que estão nos visitando com a graça e a paz do Senhor. Eu fiz menção do irmão Alessio, que é lá da Iba de São Luís. Esse jovem homem de Deus está aqui, amém? Vamos cumprimentá-lo com uma salva de palmas. É lá da Iba São Luís, está a trabalho na cidade, e ele me ligou, passou a mensagem hoje cedo, dizendo que queria estar no culto conosco, aleluia. Então, e você que está aqui também nos visitando pela primeira vez, mais uma vez, eu cumprimento você, seja bem-vindo. Se você já pegou o nosso cartãozinho de boas-vindas, preencha com letras legíveis, no final, devolva a nossa equipe de acolhimento, porque nós queremos entrar em contato com você ainda essa semana. Livro de Efésios capítulo 1, versículo 13, diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer obrigado, Jesus? Pai, nós te louvamos pela tua palavra, eu te agradeço pelo uso da mesma. Espírito Santo, eu sei que tu estás aqui e tem operado desde o início desse culto. O Senhor tem falado com cada vida, o Senhor tem falado com cada coração, o Senhor tem ministrado a nós aqui, por meio dos louvores, e agora eu tenho certeza que o Senhor continuará ministrando, por meio da tua palavra, infalível, inerrante, imutável, palavra de Deus. Você diz amém? Glória a Deus. Hoje é uma noite muito especial, é o culto de ceia, e já já nós estaremos ceando. Eu quero poder ceiar com você, mas antes permita-me repartir essa palavra e esse entendimento. Por que, irmãos? Porque o Espírito Santo, ele está à disposição de todo aquele que crê. Eu vou repetir: o Espírito Santo está à disposição de todo aquele que crê e recebe Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Talvez isso não faça muito sentido, pastor, mas qual a importância do Espírito Santo para a minha vida? Por que eu preciso do Espírito Santo na minha vida? O que é que eu ganho com o Espírito Santo na minha vida? Talvez essa seja uma interrogação da tua mente, talvez essa seja uma interrogação do teu coração, e permita-me lembrar você. C.S. Lewis diz que por vezes o cristão necessitará ser mais lembrado do que ensinado. Então permita lembrá-lo nessa noite, querido, a importância do Espírito Santo para o teu coração, a importância do Espírito Santo habitando em você, a importância do Espírito Santo fazendo morada em você, a importância do Espírito Santo guiando a sua vida, a importância do Espírito Santo te conduzindo a cada passo, te conduzindo a cada decisão, te conduzindo em tudo que você se compromete a fazer. Deixa eu lembrá-lo nessa noite, porque a sua experiência cristã, ela começa a partir de um relacionamento com Jesus, obviamente, e quem te conduz a isso é o precioso Espírito Santo de Deus. Por isso eu quero lembrar teu coração, que sem o Espírito Santo, nós não podemos pertencer a Cristo. Olha comigo o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Eu vou precisar muito da ajuda do Mateus aí, para a gente ler alguns textos, nessa introdução da mensagem, apenas para aquecer o nosso coração. Romanos capítulo 8, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu vou repetir a parte final do versículo: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aquele que ministra no nosso coração
ou aquele que proporciona a experiência de pertencermos a Cristo, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos une a Cristo. Olha o texto de 1 Coríntios 6, 17, comigo. 1 Coríntios 6, 17, o apóstolo Paulo diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Eu vou repetir: mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Sem o Espírito Santo, igreja, é impossível nos tornarmos um com Cristo. Sem a experiência relacional com o Espírito Santo, é impossível estarmos unidos a Cristo. Deixa eu te lembrar outra verdade, em Romanos capítulo 8, do verso 14 até o 17. Deixa eu te lembrar outra verdade, porque sem o Espírito Santo, nós não conseguiremos compreender que somos filhos de Deus. Olha o texto de Paulo em Romanos capítulo 8, e o verso 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de quem? Me ajuda a pregar. São filhos de quem? Porque não recebeste o Espírito de... Você está lendo comigo aí? Não recebeste o Espírito de... para viverdes outra vez com medo, atemorizado, mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. É o Espírito Santo que nos faz entender, é o Espírito Santo que nos faz compreender que nós temos um Pai, que o nosso Pai é perfeito. Continua o texto dizendo: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Você é filho? Aleluia. Deixa eu te lembrar, querido, você não recebeu o espírito do medo, você não recebeu o espírito de escravidão. Por isso, como ministro do Evangelho, como profeta de Deus, eu declaro sobre tua vida: não há mais prisões, não há mais escravidão, não há mais cativeiro. Você é livre em Cristo Jesus, pelo Espírito de Deus. Se alguém recebe, aplauda bem forte a Jesus. Diga: eu sou livre. Diga: eu sou livre. Porque muitas vezes o inimigo tenta aprisionar a tua mente com sofismas, mentiras, engano, fazendo você acreditar nas mentiras de que você não é amado, que não é amada por Deus, fazendo você acreditar na mentira que Deus te abandonou, fazendo você acreditar na mentira que Deus se esqueceu de você. Mas como profeta e ministro do Evangelho, eu preciso dizer ao teu coração que o Espírito Santo habitando em você ministra esse entendimento à tua alma, que você é amado por Deus, você é amado pelo Pai. Você é amado por Deus, você é amado pelo Pai. Quantos pode dizer: eu recebo Jesus? Mas se você não tem o Espírito Santo, você não vai entender a paternidade de Deus. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos. Ele poderia ter usado outro termo, ele poderia ter usado outra palavra, ele poderia ter usado outro atributo para o Espírito Santo, mas ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o Consolador. Quem não tem o Espírito Santo de Deus não conhece a paternidade de Deus. Quem não tem o Espírito Santo de Deus não conhece a sua filiação, a sua identidade. Quem não tem o Espírito Santo de Deus tem crise de identidade, tem crise de se reafirmar quem é, o que quer fazer da vida, qual o destino, qual o rumo, qual o propósito.
Porque todas essas coisas, quem nos ensina, quem ministra a nós, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus te guia em toda a verdade, diz a palavra. Você consegue compreender agora, irmãos, porque é tão importante termos o Espírito Santo de Deus? Aleluia, amém? Alguém vive aqui? Alguém vive aqui, gente? Você está com calor? Eu também estou, mas suporta aí que não morre não. Estenda suas mãos para o céu dessa igreja. Diga assim: eu profetizo que no tempo hábil o ar-condicionado vai ser instalado, o tratamento acústico vai ser instalado, a elétrica vai ser feita para a glória de Deus. Amém? Aplauda, irmão. Eu estou aqui transpirando. Glória a Deus. Vamos fazer, vamos botar o ar-condicionado em nome de Jesus. Oh Jesus, envia o recurso. Aleluia. Vamos ter que fazer um tratamento na sala acústica também das crianças ali, que eu já vi que o avamento para lá chega aqui. Mas glória a Deus por eles. De mais longe nós viemos. Então, querido, sem o Espírito Santo de Deus você não consegue compreender as verdades do Evangelho. Se o Espírito Santo não fosse tão necessário para a vida do crente, por que Jesus o enviou? Por que o Pai o enviou? O Espírito Santo é essencial na nossa jornada com Cristo. O Espírito Santo é fundamental para a vida cristã. Então não despreze o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem opera você uma mudança. É o Espírito Santo que converte o teu coração. É o Espírito Santo que geme por você. É o Espírito Santo que trabalha no teu espírito. É o Espírito Santo que trabalha na tua alma. É o Espírito Santo que trabalha na tua mente. Porque a palavra diz que não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Quantas pessoas, irmãos, pela graça do Evangelho, eu já pude participar, ser um participante da transformação de vida dessas pessoas, pela graça do Evangelho. Eu estava conversando ontem com um irmão muito precioso lá na cidade de Coroatá. Meu Deus, esse irmão precioso, querido, um ex-drogado. Eu perguntei para ele: meu irmão, como você veio parar aqui em Coroatá? Ele é de Imperatriz. Ele disse: pastor, eu venho de centros e centros de recuperação. A vida destruída. Por vezes Deus livrou ele da morte. Certa vez esse irmão estava frente a frente com um bandido, numa luta corporal. O bandido sacou o revólver e disparou o revólver frente a frente nele. Era no escuro. Ele saiu para morrer. Mas quando ele olhou, não tinha uma bala acertado a vida dele. E ele disse: pastor, eu sei que era Deus me livrando. Eu sei que era Deus me protegendo. Eu sei que era Deus me guardando. E esse homem foi parar na cidade de Coroatá, num centro de recuperação. Passou pelo processo de recuperação. Encontrou Jesus através da IBA em Coroatá. Bispo Ribamar, homem de Deus, que conhecemos nesse final de semana assim, de uma maneira mais íntima, mais próxima. E ele diz: pastor, por vezes eu tentei ir embora, mas Deus me disse: eu te quero nessa cidade, eu te quero nesse lugar, eu te trouxe para cá, e eu quero te tratar aqui, eu quero fazer uma nova história, um recomeço na sua vida. E sabe o que Deus fez, irmãos? Deus restaurou a vida daquele homem, de um ex-drogado, de um ex-viciado. Sabe o que Deus fez na vida dele, irmão? Deus deu a ele uma família. Deus deu a ele um casamento. Deus deu a ele uma casa. Deus deu a ele esposa. Deus deu a ele uma empresa, 2 empresas. Deus transformou a vida daquele homem. E eu vinha no carro conversando com a pastora, dizendo: o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, irmão. E sabe quem opera isso? É o Espírito Santo.
É o Espírito Santo que transforma a tristeza em alegria. É o Espírito Santo que arranca as vestes de luto e coloca em nós vestes de louvor. É o Espírito Santo que te tira do calabouço, que te tira da masmorra. É o Espírito Santo que te tira do fundo do abismo e coloca você numa torre alta, e coloca você em um lugar alto da presença de Deus. Você pode aplaudir ao Espírito Santo nessa noite. Aleluia, aleluia. Querido, eu poderia passar aqui horas e horas e horas e horas relembrando você a função do Espírito Santo, ou a obra do Espírito Santo na sua vida. Eu poderia passar horas aqui citando versículos bíblicos para você, contando histórias reais de transformação de vida, de restauração de vida. Quantas pessoas, pela graça do Evangelho, eu já pude cooperar, querido. Pessoas que estavam opressas por demônios, pessoas que estavam opressas dentro de um casamento, dentro de uma empresa que estava oprimindo, dentro de uma amizade, de um relacionamento que era opressor. E quantas pessoas, pelo poder do Evangelho, já foram transformadas, irmãos. Eu poderia contar tantas histórias para você, mas o foco aqui dessa mensagem, dessa breve reflexão: como eu posso receber o Espírito Santo? Pastor, você me mostrou nas Escrituras que o Espírito Santo é muito importante para mim. Você me mostrou nas Escrituras que sem o Espírito Santo eu não consigo compreender as verdades do Evangelho. Mas agora, pastor, tem uma pergunta no meu coração: como eu faço para receber o Espírito Santo? Eu vou ler de novo Efésios 1:13 com você. Eu vou te dizer como é simples receber o Espírito Santo. Vou te mostrar na Bíblia como é simples receber o Espírito Santo. Vamos ler de novo Efésios 1 e o verso 13. Em quem também vós, depois de quê? Está na tela aí? Depois de quê? Depois de ouvir a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Está vendo como é simples receber o Espírito Santo? Primeiro você precisa ouvir a palavra da verdade. Primeiro você precisa ouvir o Evangelho da vossa salvação. E é o Evangelho que toda quarta-feira, toda quinta-feira nas células, todo sábado nas nossas redes de jovens, todo domingo no nosso culto de grande celebração, tem sido pregado. O Evangelho do reino de Deus. Aleluia. E o apóstolo Paulo diz: depois de ouvir o Evangelho da verdade, depois de crer no Evangelho da verdade, depois de receber essa palavra, depois de receber esse entendimento, Paulo diz: você é selado com o Espírito Santo. Então você talvez está aqui hoje e ainda não tem uma aliança com Jesus. Você não caiu nesse culto de paraquedas. Você não caiu nesse culto por acaso. Deus te trouxe aqui para ouvir a mensagem, o Evangelho que transforma, a palavra da verdade que transforma. O pecador ouve essa palavra, o pecador crê em Cristo, então ele recebe o Espírito Santo. Porque na verdade o entendimento seria: quando você crê nesse Evangelho, quando você crê nesta palavra, então você é cheio com o Espírito Santo. E logo que você é cheio com o Espírito Santo, então ele te sela. E isto é muito importante, querido, porque diante de tantas funções, diante de tantas operações do Espírito Santo na nossa vida, ele ainda é um selo,
E este selo é a garantia de que você pertence a Deus. 3 pessoas entenderam nesse culto hoje. Eu vou repetir para você dar uma glória a Deus de crente avivado aí. Eu não estou numa igreja tradicional, eu estou numa igreja do fogo, amém? O Espírito Santo é a garantia de que você pertence a Deus. Ele é a garantia que a sua vida está guardada em Deus. E ninguém pode quebrar esse selo. Ninguém pode romper com essa estrutura. Até hoje, apesar da modernidade dos e-mails, do WhatsApp, de tantas plataformas digitais que nós temos para nos comunicar, mas ainda hoje, se você for emitir um documento, você vai precisar selar esse documento. E esse selo garante 2 coisas. Esse selo garante quem é o remetente. E esse selo garante quem é o destinatário. Alguém entendeu aqui? Quando Paulo diz que ele nos selou com o Espírito Santo da promessa, Paulo está dizendo assim: ei, vocês têm um remetente, vocês sabem de onde vieram, vocês sabem a quem pertencem, e vocês sabem para onde estão indo. 3 pessoas entenderam isso, gente. Eu vou repetir: você sabe de onde veio, e você sabe para onde está indo, a partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. Quem pode dizer obrigado, Jesus? É uma garantia. Quão precioso é o Espírito Santo para nós. Quão precioso é o Espírito Santo para nós. Ele é o sinal que você pertence a Deus, igreja. Ele é o sinal que você pertence a Deus. É o Espírito Santo quem te conduz no conhecimento de Deus. É o Espírito Santo quem te capacita a enfrentar a vida. É o Espírito Santo que te dá força para enfrentar a vida, meu irmão. É o Espírito Santo que te dá força para os projetos que Deus tem te colocado no teu coração. É o Espírito Santo quem te dá força para o propósito da tua vida, para a missão da tua vida. É o Espírito Santo de Deus. Aleluia. É o Espírito Santo de Deus que nos mostra, que nos revela toda a vontade de Deus. E Ele não só nos revela, mas o Espírito Santo nos capacita a viver toda a vontade de Deus. Oh, precioso Espírito Santo! Não dá para viver sem o Espírito Santo. Não dá. Não dá para viver sem ouvir a voz do Espírito Santo. Não dá para viver sem um entendimento de quem é o Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo ministrando no seu coração, a ceia não tem sentido. Se não for o Espírito Santo ministrando no teu coração, estar aqui nesse lugar que está quente hoje, não tem sentido. Se não for o Espírito Santo ministrando no teu coração, não tem sentido ir para a célula, não tem sentido fazer nada. É o Espírito Santo que opera em nós. É o Espírito Santo que age em nós. Depois Paulo diz que Ele é o penhor da nossa herança. É interessante porque Paulo usa um termo que era muito comum no mundo dos negócios. Era muito comum naquela época, entre os gregos, no mercado, eles usarem esse termo. Quando alguém estava negociando, então ele penhorava um valor que era como a entrada, e no tempo determinado, aquela pessoa cumpriria com o pagamento. Então quando Paulo diz que o Espírito Santo é o nosso penhor, Paulo está dizendo assim: ei, o Espírito Santo é a garantia
de que Deus cumprirá toda boa promessa. O Espírito Santo é apenas uma antecipação do que há de vir, meus irmãos. A experiência com o Espírito Santo nessa terra é apenas uma breve demonstração da verdadeira alegria e das bênçãos celestiais que nos aguardam no céu. Não, você não entendeu isso não. Isso é profundo demais. Eu vou repetir: o Espírito Santo é uma antecipação, é uma breve antecipação da verdadeira alegria e das bênçãos celestiais que nos aguardam no céu. O Espírito Santo, querido, um dia nós entenderemos, nós tomaremos posse da verdadeira paz, da verdadeira alegria. Um dia nós estaremos completos, satisfeitos, nós desfrutaremos das bem-aventuranças de Deus. Mas enquanto estamos nessa terra, o Espírito Santo nos proporciona viver um vislumbre dessa verdadeira alegria. Talvez você entrou aqui hoje nesse culto, você está dizendo: pastor, eu estou precisando dessa alegria, pastor, eu estou precisando dessa paz, pastor, meu coração está angustiado, pastor, meu coração está atribulado, pastor, a minha alma está abatida, a minha alma está confusa, pastor, eu estou precisando tomar decisões importantes na minha vida, mas eu não sei como fazê-la. Eu preciso te dizer, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo, Ele te ajuda. O Espírito Santo, Ele te ensina. Entenda uma verdade: toda alegria, por maior que seja, toda paz, por maior que seja, não se compara à verdadeira paz e à verdadeira alegria que nos está reservado no céu de glória. Sem o Espírito Santo é impossível desfrutarmos dessa alegria. A alegria do Espírito, o apóstolo Paulo diz que ela é um fruto do Espírito. Mas essa alegria do Espírito não se trata, ela não é produzida por medicamentos. Essa alegria do Espírito não é produzida por uma droga, por uma substância. Essa alegria do Espírito não é produzida porque as coisas na tua vida estão bem, está tudo dando certo, porque o namoro está ok, porque a conta está recheada. Não, a alegria do Espírito, como o nome já sugere, é do Espírito, não é das circunstâncias. Porque se a sua alegria é produzida pelas circunstâncias, então quando as coisas derem errado, você vai perder a sua alegria. Mas se a sua alegria é produzida pelo Espírito Santo de Deus, não importa o que aconteça, uma paz invadirá o teu ser, uma paz invadirá a tua alma, uma paz invadirá o teu espírito, e você sentirá essa verdadeira alegria. Só o Espírito Santo, somente o Espírito Santo pode te dar essa alegria. Somente o Espírito Santo pode te dar a paz que você tanto precisa. Somente Ele. E quantas vezes, igreja, nós temos negligenciado o relacionamento com o Espírito Santo? Quantas vezes, igreja, nós temos deixado o Espírito Santo de lado? Quantas vezes, igreja, nós não temos convidado o Espírito Santo para estar conosco em todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões, todos os nossos propósitos? Mas eu quero te motivar, igreja do Senhor, desperte o seu coração a buscar o Espírito Santo de Deus, aleluia, a chamar o Espírito Santo de Deus para andar contigo. Paulo diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo diz que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Paulo diz que nós fomos predestinados. Paulo diz que nós já fomos adotados como filho. Paulo diz que a nossa dívida já foi paga.
Paulo diz que o Espírito Santo revela a nós a vontade de Deus. E o Espírito Santo ainda nos ajuda a entender que nós somos herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, além de tudo isso, o Espírito Santo ainda é uma garantia da qualidade de vida que nós teremos no céu. 3 pessoas entenderam. Põe lá maior para mim, filho. Põe lá maior para mim. Eu vou repetir. O Espírito Santo é a garantia da qualidade de vida que nós teremos no céu. Quem pode aplaudir? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Cante: Santo, Santo vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados com tua glória. Levante as mãos e cante: Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos Olha o texto de Efésios capítulo 4, versículo 30 comigo. Nós vamos já cear. Mas olha o texto de Efésios capítulo 4, versículo 30. Olha o que a palavra do Senhor diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual fostes selados para o dia Para o dia de quê, irmãos? O dia da redenção. O que Paulo nos ensina? Não entristeça o Espírito Santo de Deus. E sabe o que Jesus nos ensina? Lucas 11, 13. Olha o que Jesus nos ensina. Em Lucas 11, 13, Jesus diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Para quem Deus dá o Espírito Santo, igreja? Não, me ajuda a pregar, irmão, pelo amor de Deus. A quem Deus dá o Espírito Santo? Aquele que pedir. Então é noite de pedirmos ao Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo não foi dado para o mundo. O Espírito Santo foi dado à igreja. Você não entendeu, vou repetir. O Espírito Santo não foi dado para o mundo. O Espírito Santo foi dado à igreja. Você foi feito para isso. Você foi redimido para isso, para viver a santa alegria, para viver uma santa paz, para desfrutar da presença do Espírito Santo. Jesus pagou um preço muito alto para a igreja desfrutar do Espírito Santo. E eu vou encerrar lendo João 14, o verso 15 em diante. Vou encerrar com esse texto, para que a gente possa ceiar em nome de Jesus. João 14, versículo 15 em diante. Aleluia. Diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, a fim de que esteja para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos,
órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. A Ele, a quem o Senhor quer se manifestar? Aquele que o ama. E quem é que ama a Ele? Aquele que obedece os seus mandamentos. Alguém certa vez disse que a expressão do nosso amor é a nossa obediência. Eu vou repetir, não conversa, irmão, presta atenção. Eu vou repetir, a expressão do nosso amor é a nossa obediência. Eu vou repetir, a expressão do nosso amor é a nossa obediência. E quanto mais o obedecemos, mais Ele se revelará à igreja, mais Ele se revelará a nós. O Espírito Santo quer se manifestar, o Espírito Santo quer revelar Jesus ao seu coração, mas Ele precisa que nós o obedeçamos. Ele precisa que nós o obedeçamos. Jesus se revela cada vez mais ao homem que o ama. Anote isso. Jesus se revela cada vez mais ao homem que o ama, ou seja, ao homem que lhe obedece. Quanto mais nós obedecemos, mais entenderemos a Deus. Quanto mais o obedecemos, mais o Espírito Santo revelará as profundezas do coração de Deus ao nosso coração. Então essa é uma palavra para te dizer: ame o Espírito Santo, ame a Jesus. Quem ama Jesus, ama o Espírito Santo. E quem ama o Espírito Santo, ama a Jesus. Um certo escritor americano disse que se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós devemos glorificar a obra de Cristo. Nós devemos enaltecer a obra de Cristo. A ceia é a maneira extraordinária que Deus, através de Jesus, nos lembra que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. A ceia serve para te lembrar de onde Deus te tirou. A ceia serve para te lembrar o que Deus fez por você através de Cristo. Porque Paulo diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É o Espírito Santo que te faz entender a obra de Cristo. Sem o Espírito Santo você não vai entender nada. Então peça ao Espírito Santo de Deus nessa noite. Peça para que Ele enche o seu coração nessa noite. Participe da ceia hoje, como Paulo nos instrui. Jesus dizendo: faça isso em memória de mim. Todas as vezes que nós formos ceiar, nós temos que lembrar de Jesus. Todas as vezes que nós formos ceiar, nós temos que lembrar do sacrifício da cruz. E somente o Espírito Santo nos faz compreender a magnitude de tudo isso. Somente o Espírito Santo nos leva a esse entendimento, a esta compreensão. Sem o Espírito Santo o homem não tem o conhecimento de Deus. Por isso Jesus diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo no teu coração te convencendo, se não for o Espírito Santo dentro do teu coração levando a consciência de pecado, nada vai acontecer. Como é precioso o Espírito Santo. Como nós devemos valorizar o Espírito Santo. Como nós devemos caminhar com o Espírito Santo. Como nós devemos, querido, nos relacionar dia após dia com esse precioso presente de Deus dado à sua igreja. Leia livros sobre o Espírito Santo. Procure conhecer nas Escrituras mais sobre o Espírito Santo. E você vai perceber que à medida que você conhece o Espírito Santo, você terá revelações profundas sobre quem é Jesus, sobre a obra da cruz,
sobre o seu propósito, sobre a razão da sua existência, sobre o porquê você está aqui nessa terra, sobre o porquê Deus te trouxe a esse mundo. Somente o Espírito Santo nos faz entender todas essas coisas. Somente o Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo, somente o Espírito Santo penetra as profundezas do coração de Deus, e Ele nos faz conhecer. Aleluia. Fica de pé no teu lugar. Se você quer aprender mais sobre o Espírito Santo, não perca o culto dessa quarta-feira, em nome de Jesus. Fica de pé no teu lugar.